Olá, bem-vindo ao episódio número 158 de Vida nos Trilhos. E será possível ter um livro que cause mais impacto que aquele clássico de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Será possível? Eu digo que sim, porque tem um livro que me causou impacto e é de um brasileiro. E o nome desse livro é A Tríade do Tempo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E é isso aí, a gente está aqui toda semana. Eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez. E a gente fica aqui destrinchando as técnicas, os comportamentos que vão levar eu, ele, você aos nossos sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time e vamos lá, em velocidade máxima, rumo aos nossos sonhos. Não é, Jefferson? É isso aí, Edward. Você gostou do livro, então? Eu gostei do livro, sabe? Assim, talvez a gente olhe... é que a gente gosta muito de pagar pau pros gringos, não é verdade? Agora eu tô falando como gringo... Como gringo o quê? Como gringo como brasileiro ou como gringo americano? Exato, como um gringo que eu não sei onde eu tô. Mas assim, mas é verdade, a gente olha para os autores, o cara é gringo, ele escreveu, que legal, né? Então o cara automaticamente parece que é uma autoridade, assim. E de fato, tem coisa muito boa e o Stephen Covey é um clássico. A gente mesmo já falou do Stephen Covey aqui. Porém, quando eu li o livro do Christian Barbosa, brasileiro, que ele escreveu A Tríade do Tempo, eu acho que ele condensou as ideias que já existem sobre administração de tempo, basicamente, que é o foco geral do livro, né? De uma maneira mais simples. E ficou mais clara, mais fácil, acho que, de entender, né? O que você acha? Porque eu comparo aquele negócio dos quadrantes com a tríade que ele propõe. É que no caso do Stephen Covey, ele não pega só essa parte do tempo, né? Então ele tem uma pegada diferente. Ele fala dos 7 hábitos, né? Então ele tem um caminho onde você fala um pouco sobre valores também. Então, ele tem várias outras pegadas e uma delas é para você, né, conseguir ter um desenvolvimento, para você ter uma performance diferente na sua vida, realmente você precisa, né, equilibrar tudo isso. Então é um pouco diferente, mas eu acho que o que chamou bastante atenção nesse livro aí da Tríade do Tempo realmente é a questão de você definir aquilo que realmente é importante. Porque talvez a gente fala, mas 24 horas talvez não é possível eu fazer tudo, né, daquilo, do meu sonho, etc. Mas será que a gente está investindo o tempo ou gastando esse tempo, né, naquilo que é importante, naquilo que realmente importa, né? Então a gente talvez está gastando um pouco em coisas desnecessárias e eu acho que isso realmente, esse livro ele traz essa pegada, né? Eu acho que ele é essa questão principal e o que eu vejo de tudo isso, Edward, talvez é a questão da priorização. Como que a gente prioriza? Né? É um método, né, de priorizar. Então, que nem nesse livro aí, não é só pequenas dicas, né? É realmente um método, é uma sistemática, né? Um passo a passo para você vir com a gente aí e destrinchar esse livro aí. O que eu achei legal, né? E já comentando com você que está me ouvindo aí, a Tríade do Tempo, basicamente, são 3 aspectos que o Christian Barbosa coloca, tá? Ele fala sobre você saber o que é importante para você, tanto é que ele representa por 3 círculos. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial na sua vida. Ele coloca todas as coisas da vida nessas 3 categorias, tá? Então tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes, não dá para esperar.
E tem coisas que são circunstancial. O que é circunstancial? É aquilo que não é nem importante nem urgente, sei lá. É você ficar ali deitadão, descansando, ou vendo o seu WhatsApp, navegando à toa aí na internet. Isso aí é circunstancial, né? Batendo papo no cafezinho, no seu trabalho lá também é circunstancial, né? São aquelas coisas que fazem sempre, esses 3 aspectos fazem parte da vida. Só que o legal é que ele mostra esses 3 círculos no começo do mesmo tamanho, né? Então, imaginando que cada um tem 33,33%, né? Mas aí ele fala assim, para a gente ser melhor no nosso planejamento, é simples, teoricamente, né? Você tem que fazer a bola do importante ser a maior de todas. Ela é a maior de todas. E aí ele coloca lá, ele até sugere, tipo, a bola do importante tem que ser 70%, tamanhão dela. A do urgente, o ideal seria que nunca houvesse coisas urgentes na nossa vida, mas não é possível. Sempre vai existir algo urgente, porque pode entupir um ralo, pode estourar um pneu, né? Sempre tem coisa que vai acontecer do nada, né? Você gosta de entupir o ralo, né? Esse exemplo aí você gosta. Você já entupiu o ralo aí na sua casa, não? Já entupiu. Então, eu acho engraçado, sabe o que é? Eu vou falar, eu vou contar uma história. Por que eu gosto do entupir o ralo? Porque é o seguinte, teve uma vez que meu irmão tem um amigo, né? Um amigo dele. É um amigo meu também, né? Nós somos amigos em comum. E uma vez ele tava, sei lá, estavam combinando um esquema aí de... a gente era... Acho que ele tava na faculdade, né? Todo mundo na faculdade. Aí a gente era uma... vamos num lugar, vamos lá no compromisso. Daí a gente tava tudo combinado. Aí na última hora o cara não aparece. Aí eu não sei como é que a gente entrou em contato com ele. Porque na época não tinha celular, né? Então não tinha jeito, tinha que ligar no telefone, né? Aí acho que a gente teve que ir atrás de um telefone lá, ligar pro cara. Foi no orelhão, colocou a fichinha. Não sei. Eu não lembro exatamente, né? Pode até ter sido de casa. Daí a gente ligou pro cara dele e falou: não, eu não posso ir porque eu tô desentupindo um ralo. Daí o meu irmão ficou puto, falou: pô, que desculpa esfarrapada, né? Pô, desentupindo um ralo, entupiu o ralo. Aqui em casa dele tava lá desentupindo o ralo, né? Ele achou meio assim, então eu acho engraçado, mas depois que eu tive a experiência de um ralo entupido, eu vejo Você lembrou do cara, né? É importante e urgente, né? Porque... ele é bem urgente, né? Senão ele pode causar um... Imagina você dentro do chuveiro, entope o ralo, inunda o banheiro inteiro, né? Então, é melhor não, né? Você tem que resolver. E às vezes a vida tá cheia de ralos entupidos, não é mesmo, né? E aí causa um alvoroço. Causa um alvoroço, cara. Queria entupir uma Mas hoje a sua vida, Edward, como é que tá? Ela tá importante, urgente? Tá dividido certinho, igual o Christian mandou ou não? Olha, por incrível que pareça, eu acho que incrível. Tá bem próximo. Não tô dizendo que tá perfeito. Poderia ser melhor, mas eu acho que eu faço magitoriamente. Nossa, eu ia falar uma palavra. Magitoriamente. Magitoriamente? É isso aí, magitoriamente. O importante. Realmente eu tenho perdido menos tempo nas coisas circunstanciais. Aí vamos salva de palmas pro Edward, então. Pois é. Eu já tive tempo, assim, por exemplo, eu já tive uma fase de ficar... Acho que logo que lançou a Netflix, né? Nossa, aí eu ficava... Não só Netflix, tá? Tinha outros, baixa episódio, daí você fica ali, vê 1, 2, 3, 4, quando você vê, passou o sábado inteiro, você só assistindo televisão. Aí era meio... Aí você ficava com aquele peso na consciência, né? Nossa, você falava, caramba, que peso na consciência, né?
Enfim, Então, esse método do Christian, ele vem justamente, eu acho que esse método, né, ele aplicado, ele traz uma vida mais organizada, mais equilibrada. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Sempre na nossa vida, por mais que às vezes os desequilíbrios e as desorganizações ocorram, mas a gente sempre tem que procurar voltar para os trilhos ali e tentar ter essa vida mais organizada, né? Eu acho que é... com certeza, com certeza. E assim... E realmente, trabalhar no que é importante, né? Se alguém me perguntar, tá, legal, você está falando do livro do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo, mas você também falou do Stephen Covey, que é um clássico, não seria melhor eu comprar o do Stephen Covey, que é mais completo, inclusive? Eu diria que não. Se eu fosse recomendar hoje para uma pessoa, eu recomendaria A Tríade do Tempo. Por quê? Porque o livro do Stephen Covey, além de ser muito denso, tem muita informação. A maioria das pessoas provavelmente não vai conseguir ler inteiro o livro do Stephen Covey. A linguagem do livro do Stephen Covey também já é um pouco mais antiga. Ele já é um pouco mais difícil, assim, não vou dizer, não é difícil de ler, mas é um pouco mais. O livro do Christian Barbosa é muito leve de ler, ele é mais fácil, é mais moderno e é mais conciso, é mais direto ao ponto. E apesar de não ter uma abordagem tão ampla quanto a do Stephen Covey, ele aborda um ponto que na vida das pessoas e de qualquer pessoa, qualquer pessoa, de um alto executivo a um estudante, é importante saber como lidar com essa administração do tempo, né? E aí ele também discorre lá no livro todos os métodos que ele utiliza porque aí passa por planejamento, passa por estabelecimento de meta, passa por tudo isso. Então isso é muito legal, sabe? Então eu recomendo de olhos fechados o livro do Christian Barbosa e também por outro motivo final, porque como é um livro bom, eu acho que vale a pena ler, ele é fácil de ler e é escrito por um brasileiro, horas. Né? Vamos prestigiar quem está aqui também, né? Eu acho que é legal. Eu acho que você fez certo. A gente começa com o Christian e termina com o Stephen Covey. Porque aí você tem uma leitura mais dinâmica e depois você pode se aprofundar ali no Stephen Covey. E uma coisa que eu acho que é interessante nesse livro aí, ele traz, né, nessa visão do Christian aí, ele traz uma questão que é a mudança, né? Ele fala bastante de mudança. E ele coloca que ali tem 3 pontos que podem impulsionar a questão da mudança. Que ele fala que é o poder de você ter o sonho, de você sonhar. Então, que é aquela capacidade, talvez, da gente tentar conceber algo, né? Visualizar alguma coisa no presente para você buscar alguma coisa que você vai conquistar lá na frente. Então, é o poder de você ter um sonho e você escolher. Então, ele fala o poder da escolha, que é aquela questão de você ser um pouco mais, talvez, autônomo, para que você realmente busque aquele sonho. Então você tem essa opção, é uma escolha que a gente faz. Mas esses 2 pontos, é um tripé que ele é apoiado na ação. Se você não tiver ação, né, se você não reunir ali a sua energia, a sua força de vontade e colocar em prática tudo aquilo que você tem ali na sua escolha do seu sonho, você não vai conseguir caminhar e não vai racionalizar aquilo que você sonhou, né, e colocar em prática para você que realmente tenha ações que vão, né, fazer com que aquele sonho ou aquele objetivo se torne uma realidade. Seja ele um objetivo espiritual, financeiro, né, perder peso, sei lá, construir um negócio, enfim, independente de qual seja, essa questão da mudança, ela é importante. Então, essa tríade de você sonhar, escolher realmente e tomar as ações, eu acho que é algo realmente interessante, né? Interessante. Outra tríade. Sonhar, outra tríade. Escolher e executar. Exatamente. É isso aí. Sonhar realmente é muito importante. A gente tem que sonhar. Né? Eu lembro quando eu era criança, cara, eu já te contei essa história? Depende, qual delas? Nossa, hoje qual eu tô cheio delas? das histórias. Não, que eu quando era criança, eu sempre gostei de eletrônica, né? Não sei se você sabe disso, né? Isso aí eu já sei, já vi. Essa parte você já contou algumas vezes. Já. E aí eu era moleque assim, eu já estava nessa fase de eletrônica, eu comecei muito cedo com isso, né? Com 7 anos, ou não, com 10 anos, acho que meu pai já me deu um
pelo eu me mostrar interesse por coisas elétricas, assim, meu pai já me deu um kit simples lá de eletrônica, né? E aí eu ficava sonhando com o professor Pardal lá, que tinha um porão, né? E eu sonhava em ter um porão. Agora eu entendi por que você construiu uma casa com porão também, ó. Exatamente. Então você realizou, ó, você sonhou, ó, o poder do sonho aí. Então, isso que eu tô falando, né? Vê que coisa maluca, né? E eu sonhava que eu ia ter um porão. Claro que na época que eu era adolescente, eu sonhava com um porão todo mandrake, assim, porque tinha um elevador secreto, meio a la Batman, sabe assim? A caverna do Batman. Meu Deus. Mas você veja que coisa, né? Aí, quando a gente estava construindo, não tinha no projeto o porão. Não tinha. Aí, quando o terreno era inclinado, eu já contei, acho que isso aqui, né? Aí o cara falou, ó, em vez de a gente fazer um aterro, cava mais e faz um porão. Você vai... O investimento financeiro vai ser quase o mesmo. De aterrar ou de pôr mais tijolo embaixo. E aí eu falei, cara, ótima ideia, vamos fazer um porão. Tá vendo? Então, é o poder, né? É o poder, ó, tá vendo? Aí você conseguiu aí Sonho, depois de um tempinho você realizou o sonho. Cara, que coisa louca, né? Mas então, Jefferson, agora eu quero que você me responda uma pergunta. E a sua vida? Você tá com esse 70% do importante aí? Eu acho que não, Edward. Urgente, mas eu tô caminhando. Tá? Eu acho que... É assim, a vida, às vezes, num dia você tá, às vezes no outro não. Às vezes no outro você tá zero. Então, eu acho que ela é meio... né, ela tá meio agitada. Mas tem um plano e eu sei aonde que eu preciso fazer os ajustes. Mas eu acredito que sim. Eu acho que eu consigo, na medida do possível, eu tenho as ações que são importantes em mente. Às vezes a gente tem aquele tempo para poder fazer, mas às vezes existem algumas circunstâncias que elas são mais profundas, elas envolvem muito mais do que... A gente vive numa sociedade, a gente vive em família, né? Então talvez tenha algumas coisas que atrapalham em alguns momentos. E óbvio que a gente nunca vai chegar à perfeição, igual você falou, mas eu acho que alguns ajustes, se a gente fizer alguns ajustes, a gente consegue ter essa questão do importante, do urgente, de uma forma muito mais automática, como se fosse, né, aquela questão do hábito. Então, quando você deixa verdade. setado dessa forma, você dificilmente sai dela. Mas óbvio que isso é um cenário difícil de se alcançar. Então, ele tem que ser construído e é suado no dia a dia você lutar para estar no importante. Mas eu acho que sim, é suado. A gente consegue, né? Estamos conseguindo, estamos fazendo... Ó, nós estamos fazendo 2 podcasts, certo, Edward? Certo, exatamente. Olha só o desafio. Eu nem sei como que a gente arruma tempo para isso. Então, o desafio é diário, então tem que fazer pauta, tem que fazer conteúdo, tem os nossos alunos, e que se você que está ouvindo aí tiver interesse e quiser lançar um podcast, entra lá na escoladopodcast.com, acessa o nosso site lá, a gente tem um projeto bem bacana, se tiver interesse, vem com a gente. Então, Edward, dessas 3 esferas aí, tem uma coisa que eu achei que ele coloca que é interessante, é que ela é constituída por um ciclo de 5 fases. Você lembra quais são? Opa, eu tenho aqui no livro, aqui do ladinho, lembro. Então vamos lá. Mas antes de falar, vamos soltar a frase da semana? Vamos lá, vamos soltar a frase da semana. Exato. E ela é de um cara chamado Mark Twain. Você conhece ele? E Mark Twain. Mark Twain. Eu falo Mark Twain. Você é gringo, né? Eu sou gringo. Então você pode. A frase começa assim, ó. Vamos lá. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Mark. Nossa, cara, Nossa, isso aí caiu como uma carapuça na minha cabeça. Nossa, é verdade, sabe? Às vezes tem, até eu mesmo, tem uns hábitos assim que a gente quer eliminar e eu falo, agora não, nunca mais. Aí chega, passou meia horinha, tá lá você de novo, no mesmo hábito. Então agora é isso mesmo, a gente tem que ter consciência de que o hábito ele vai ter que descer nas escadas mesmo. Leva tempo para você desfazer um hábito, né? Ou também fazer um hábito, né? Eu acho que vale para descer ou para subir. Você não cria um hábito bom do dia para a noite e nem se livra de um hábito ruim do dia para a noite.
O hábito bom você tem que ir construindo a escadinha e subindo e melhorando com ele. E o hábito ruim você tem que falar para ele, ó, vai descendo a escadinha aqui que daqui a pouco você tá fora da minha vida. Como diz o Mark, você não se liberta atirando pela janela. Então, às vezes a gente acha que é fácil e não é. Por exemplo, veja a questão do alcoolismo. É um problema social e é um problema grave. Não é tão simples resolver. É verdade. Então, exige esforço, disciplina. Às vezes, né, tem uma questão bioquímica, mas realmente não é uma coisa que é degrau a degrau, passo a passo, devagar, né, aos poucos, enfim. Tem que ser construído. É verdade. E você sabe qual que é o meu calcanhar de Aquiles, Jefferson? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Falando na coisa de alimentação, você falou de álcool, né? Para mim não é álcool. Álcool eu posso tomar um copo hoje e nunca mais tomar em um ano. Eu não tenho assim nenhuma necessidade, não sinto assim. O meu começa com A. É açúcar. Exatamente. Açúcar. E esse é um veneno, tá, Edward? Ele não é como o álcool, ele é um veneno. É um veneno mesmo, né? Mas é incrível. Às vezes também, essa semana eu estava fora numa viagem e aí eu tive que ficar num hotel. E aí teve à noite lá no jantar, eu consegui até que comer razoavelmente bem. Aliás, não comi bem o prato principal. Mas aí depois passa naquela mesa lá, tem um monte de aquelas coisinhas, né? Enfim. Mas aí eu procurei. No hotel. Isso. Aí você já tem aquela sensação, mesmo a trabalho, né? Esse é um problema, né? Quando já tá pago, aí você fica mais tentado, né? Aí você olha pra ele olha pra você. Mas eu fiz o seguinte, Edward, olha que engraçado. E você já percebeu? Você percebeu já? Eu não sei se você percebeu. E quem tá me ouvindo vai perceber isso, né? Os doces não olham pra gente? Eles olham, eles nos convidam, eles põem a mãozinha e chamam a gente, né? Exatamente. Eu acho que eles têm olhinho e eles chamam, cara. É impressionante, cara. Mas foi engraçado porque ele tinha uma opção de doce, doce caseiro. Tinha um doce lá de banana e tinha também um doce de abóbora. Doce de abóbora lembra muito a minha infância, né? A gente fazia muito doce de abóbora. E tinha um do ladinho assim que ele era tipo meio que sem açúcar, ou com uma dose, tinha açúcar sim, mas ele era reduzido. Ele estava marcado lá. Aí eu peguei aquele e vinha uma quantidade pequena. Mas mesmo assim deu uma escorregadinha, né? Mas enfim. Pegou o doce de abóbora. Eu comi o doce de abóbora num dia, de banana no outro, a tortinha no outro, não teve jeito. Mas você veja, né? Isso aí também, né? A gente vai tentando, né? Eu vou dizer, em termos de açúcar, esses degraus, eu já desci bons degraus nessa fase, né? E até foi bom você falar essa frase, porque me lembrou que eu tenho que continuar descendo os degraus com calma, né? Eu não preciso me desesperar. Isso vale para qualquer pessoa, para você que está ouvindo a gente, qualquer coisa na sua vida. Vamos avaliar, será que você já conseguiu descer alguns degraus? Com certeza já. Se você já está comemore, né? Contra isso aí, comemore também isso. E fala, beleza, tô com menos para descer. Não vai sair pela janela, né? Mark Twain, fantástico, né? Então vamos continuar aqui com os outros pontos. Vamos falar as 5 fases aqui? Vamos lá. Estou aqui com o livro aberto. Então, o método ele é constituído dessas 5 fases. Eu vou falar 5 então, vamos lá. É identidade, meta, planejamento, organização e execução. Falando da identidade, Edward, como que é a identidade? Então, a identidade é você se conhecer. É você refletir mesmo, né? Refletir, pensar sobre você e pensar o que é importante para você. Na fase da identidade, você também tem que entender um pouco os seus valores pessoais. É interessante perceber, né? Às vezes uma pessoa valoriza muito, por exemplo, liberdade geográfica, não sei o que. E aí ela escolhe um trabalho que não permite deslocamento constante e faz ela trabalhar num cubículo dentro de um escritório. Putz, não tem nada a ver uma coisa com a outra, concorda? Então, às vezes você tem que... E aí a pessoa não sabe por que está frustrada. Mas ela percebe assim, se a pessoa perceber o que é importante, quais são os valores delas que são importantes, ela tem uma ela se conhece melhor. Eu valorizo mais família, ou não, talvez ela valorize mais independência,
Talvez. Então tem que entender, tem que ter esse autoconhecimento. Né? E lembrando que não tem certo ou errado, é uma questão pessoal de valor, que, né, ou a liberdade, ou tá longe, isso não quer dizer nada. Mas Claro. a partir desse autoconhecimento, é possível você avançar para a segunda etapa, que é o quê? Selecionar uma meta que você vai alcançar, que você vai buscar de uma forma mais alinhada com os seus valores, vai ser muito mais fácil, concorda, Edward? Perfeitamente, exatamente. E toda pessoa tem que ter meta na vida. Tem que ter. Eu diria Se não você- só meta, Edward, diria metas, com um S no Metas. final. Perfeito, Exato. com S no final. Perfeito. E tem que escrever a meta. Escreva lá a meta. Minha meta é isso, minha meta é aquilo. Escreve, desafio. Escreve aí 50 coisas que você quer executar antes de morrer. Pronto. Escreve. Vamos ver se você consegue fazer isso aí rápido. Vamos lá. Isso é bom. É bom. É um baita. Depois que É o fez sonhar. 50, Lembra do sonhar é o que a gente falou? É o sonhar. Mas É é legal importante. que você faz um sonhar conectado com o autoconhecimento, você sabendo o que é importante para você. Bom, depois que você fez a identidade, estabeleceu as metas, qual é o próximo passo, Jefferson? Planejar. Você vai detalhar como que essa meta vai ser alcançada, como que você vai perseguir. Então, qual que é o plano? Então, você tem que realmente Exato. fazer um plano de ação. Exatamente, Planejar. né? E é aquele negócio que você já falou, né, Jefferson? Fatia o dragão. Às vezes você vai falar, caramba, mas a minha meta é muito complicada. Como é que eu chego até lá? Fatia o dragão, quebra em pedaços e começa alguma coisa bem fácil hoje. Amanhã você vai fazer um pouquinho mais difícil e assim sucessivamente. É isso aí. E depois a gente parte para organização. Como é que é a organização, Jefferson? Aí tem que arrumar a casa. É o que eu falei lá da gente tentar, dentro daquelas urgente, você fazer o quê? Como que você se organiza? Como que você cria talvez uma rotina? Como que você estabelece, né, a sua vida de uma forma geral para Aí que é ter aquele... uma agenda. Exato, né? Como que você vai se organizar? Porque você tem que fazer a arrumação. Então, essa questão de você se arrumar, porque senão você vai ser invadido pela circunstância e pelo urgente. Então, você tem que arrumar, ter os seus tempos travados. Por exemplo, se uma pessoa quer fazer exercício, você, por exemplo, né, você já falou aqui várias vezes, você pega a sua mochila de manhã e na hora que você está voltando do trabalho à tarde, aonde você para? Segunda, quarta e sexta? No karatê. Então, se você tem uma meta de fazer uma atividade, alguma coisa, se você se planeja e se organiza, isso é se organizar. Eu ter a minha mala ali pronta, colocar ela no carro todo dia de manhã, então na hora que eu volto. Então você cria, dentro desse planejamento, dentro dessa organização, você se arruma literalmente de uma forma com que seja possível, dentro daquilo que você identificou, dentro da sua meta, você realmente partir até para a próxima etapa, que é o quê? Executar. Fica muito mais fácil você hoje executar a sua atividade física, certo, Éder? Porque você já deixou ela no automático. Exato. Então, é muito fácil se organizar. Agora, tem que tentar eliminar aí essas distrações, porque elas consomem muito tempo, e não só o nosso tempo, ela consome muitas vezes energia, a nossa energia, então isso é ruim. Verdade. E aí acaba drenando a nossa energia que a gente tinha para outras coisas. E óbvio, a exceção existe, mas a gente tem que respeitar ela. E o legal do livro do Christian é porque a gente está falando de uma parte do livro, aí a outra parte ele vai dissecando várias estratégias, por exemplo, a questão da agenda, como fazer uma boa agenda, a semana ideal, né? Essas estratégias todas te colocam mais alinhado com essa organização. E aí você consegue realmente executar de maneira mais fácil, né? Exato. Não adianta nada você anotar um monte de coisas na agenda se você também não tiver um bom planejamento, porque aí vai ficar lá na agenda. Eu acho que bloqueio de tempo, sabe? O bloqueio de tempo também é importante para você mesmo, né? Isso é fundamental. E estar atento às distrações, né? Por exemplo, uma distração muito grande é o próprio e-mail. O WhatsApp é uma distração terrível também. Navegar, YouTube, cara. Nossa, YouTube também. Às vezes eu entro no YouTube só para ver uma coisa lá no nosso canal, daí de repente aparece um vídeo
Aí você começa a ver o vídeo. Porra. O cara parece que sabe que você está interessado naquele tema, né? O Google, ele sabe, né? Ele é danadinho, né, Éder? Ele é danado. Ele é danado. Ele parece que sabe o que a gente está pensando. Aí ele é... Não, é porque também você pesquisa e ele fica muito inteligente, né? Então, por exemplo, às vezes eu pesquiso coisa de karatê. Aí, de repente, aparece um negócio lá de karatê. Eu olho e falo, caraca. Daí... Eu preciso saber disso, eu preciso. Nossa, mas tem horas que a gente tem que desenvolver a habilidade ninja. Olha só. Né? A habilidade ninja de olhar aquilo lá e falar, não. E faz o que você ia fazer antes. Eu acho que assim, Éder, pra gente diminuir essa esfera da urgência, né, a melhor forma é realmente, a gente tem que planejar. E uma forma de a gente fazer isso, às vezes, é a gente fazer uma reflexão e falar, viu, o que eu fiz nessa semana, talvez, que me atrapalhou? Né? Quais são as coisas ali que talvez foram urgentes que eu tenho que remover? Então, a hora que você vai olhando um pouco como que foi a semana, como que foi ali as 2 últimas semanas, talvez delegar alguma coisa, fazer um ajuste, igual você falou, na agenda, mas planejar e executar. Então, a gente, para diminuir essa esfera de urgência, tem que ter muito planejamento e disciplina para você conseguir seguir ali na sua pegada. E sentir prazer na execução do que você planejou. Exato. E ter aquela consciência de perceber quando você está entrando no modo circunstancial. Opa, alerta circunstancial. Sai daí. Tudo bem, vai ter algumas coisas que a vida é normal. Você tem que sair, fazer, né? Tem que participar, tem que fazer algumas coisas, né? Você não vai chegar lá no cafezinho, alguém começa a falar com você, você fala, não... Tchau. Espera aí. Não, isso é espera aí que eu ouvi o Edward contando lá que... Isso é circunstancial, tô saindo fora, né? O cara fica olhando pra você. Não, tudo bem, pode bater um papo, tal, rápido. Depois você fala, olha, eu tô com umas coisas urgentes aí, valeu. Pum, vai lá e faz o que você faz. Mas é importante saber identificar esses pontos, né? Até porque, Edward, quando você faz isso, se você fizer um bom planejamento, tiver uma boa execução, aquele momento do café vai ser um momento que você vai escolher fazer intencionalmente. Exato, então não vai ser necessário você falar pro cara, não. Vai ser pelo contrário, talvez você vai pegar as pessoas desprevenidas, né? Então, eu acho que a gente tem que só pensar. Porque você pode, o planejamento. A gente falou da técnica Pomodoro já, né? Então você vai lá, agora eu vou dar uma relaxada, vou lá no café, vai lá, fica lá, mas aí você sabe o seu tempo. Você fala, não, agora é hora de voltar. Pum, volta e acabou. Eu acho que é isso aí. E às vezes vai ser necessário falar um não. A gente ouviu não quando a gente era criança, um monte, e nós não morremos porque... Mas seja sincero, né? Sem aceitar chantagem, fala o que você precisa falar. Seja simpático, né? Não precisa ser agressivo, né? Enfim, talvez também não tenha medo talvez de mudar uma posição. Enfim, dessa forma você vai sair um pouco dessas circunstâncias e vai conseguir focar naquilo que você definiu que é importante, que senão daqui a pouco vai virar urgente. Exato. Maravilha, Jefferson. E olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo aí. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Então, se você gostou do podcast, indique ele para um amigo. Olha, isso eu e o Jefferson ficaremos agradecidos. E o mais importante disso, sabe o que é? É que você vai estar ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos. E esse é o movimento que a gente inicia. E fique ligado também no nosso website, eu vou colocar lá um link para o livro. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.